Bom dia, pessoal. Nós vamos começar uma nova série de videoaulas para tratarmos da manipulação de arquivos textos e binários. É o que a gente chama de entrada e saída com arquivos, e isto está no capítulo 13 da nossa apostila. Primeiramente, a gente tem que entender o que significa, qual que é a interpretação do C para arquivos, e aí nós vamos trabalhar com várias funções que leem e escrevem arquivos. Então a ideia é muito simples, nós já trabalhamos com isso no Octave. Deixa eu pegar o nosso pincel aqui. Qual que é a ideia? Eu tenho... Ixi. Funcionando. A gente tem aqui um programa em C, um arquivo escrito aqui, né? É o programa em C teste.c. Em algum momento eu abro um arquivo, então, lá na minha pasta tem um arquivo aqui, por exemplo, um texto.txt. Em algum momento eu abro esse arquivo para comunicar, busco o que tem aqui dentro, por exemplo, e imprimo aqui. Então, esse acesso aqui, eu crio um fluxo de dados entre um arquivo e o meu programa, né? Obviamente esse teste aqui foi compilado, né? O certo seria, aqui você tem um compilador, né? Você compilou isso aqui, gerou o executável, eu compilei, melhor fazer assim, compilar, aí você cria um arquivo .exe e roda ele. Ao rodar eu vou comunicar com esse arquivo aqui, melhor dizendo, não comunico com o arquivo texto, né? Esse meu arquivo executável, ele busca dado, ele pode salvar um dado ou buscar um dado no arquivo, então vai ficar mais correto, né? Aqui tem um fluxo de dados entre o meu arquivo e o meu programa, ok? Simples assim. Nós fizemos isso no Octave, quando a gente usa o comando load ou o comando save. Eu posso salvar um dado, eu posso carregar um dado. Vamos voltar aqui. Então existe um fluxo de dados, depois vocês vão ler com calma, nós vamos explicar isso na aula. Um fluxo de dados que é uma comunicação entre o dado de um arquivo com o dado do meu programa. Bem, para eu acessar esse arquivo, eu tenho que associá-lo a alguma variável no meu programa. Aí que entra o tipo, novamente um novo tipo de dados chamado file. Então lembra assim, eu posso ter um tipo inteiro, posso criar um tipo float, posso criar um tipo char, posso criar um ponteiro para inteiro. E agora vocês estão conhecendo um novo tipo. Tem que ser maiúsculo para ter um tipo file. Só que o file em geral você vai usar como um ponteiro. Então eu posso usar file ponteiro para f. O que significa isso? Que vai ser uma variável que eu vou declarar. Ele vai ser um ponteiro. Então na minha memória lá, na minha memória RAM, em algum momento eu vou apontar para uma posição na memória, para o endereço aqui,
Só que esse endereço vai estar associando ao que? A um arquivo lá no meu HD, por exemplo. Então, eu estou apontando, então como se tivesse um arquivo aqui em algum lugar no HD, .txt, lá na memória RAM eu estou associando isso ao arquivo aqui. Então o meu ponteiro, isso aqui é um ponteiro para um arquivo. Então você sempre pensa, entende, interpreta que eu estou definindo um ponteiro para arquivo. Como é que eu faço isso? Eu dou o nome do arquivo, o programa acha esse arquivo e passa a apontar para o início dele lá. E isso é importante entender então, que nosso estudo de arquivo começa com o tipo file. O file é usado como um ponteiro, uma variável ponteiro, que vai nos remeter a um arquivo. Ok? Então, o segundo conceito. O primeiro conceito é de fluxo. Então, nós temos que entender o conceito de fluxo de dados, que é esse stream, que eu vou mostrar isso nos exemplos. Fluxo de dados. E o outro conceito é ponteiro para arquivo. Ponteiro para arquivo. Muito bem. Vamos prosseguindo aqui. Eu vou mostrar um exemplo. Bem, o terceiro conceito é tipos de arquivos. Nós podemos ter dois tipos de arquivo, basicamente. O arquivo binário e o arquivo texto. Lembrando que tudo no computador é binário. Só que o arquivo binário, por si só, ele não tem uma interpretação por nós humanos. Quem interpreta é o computador. A gente não consegue entender os numerozinhos aqui. Deixa eu abrir esse arquivo aqui. Aqui ele está. Curso C 2016 Octave. Deixa eu abrir um arquivo aqui então. Deixa eu ver aqui. Curso C. Curso Octave. Vamos ver se tem um binário aqui. Texto sobre vetores. Que arquivo que é esse? Nem lembro. Um ponto mate aqui. Olha lá, esse ponto mate aqui, eu vou abrir no Sublime aqui. Reparem, ele é um arquivo binário. Olha só, que legal. Aí eu consigo aumentar aqui. Consigo, não. Ele é um arquivo só de números hexadecimal, que no fundo corresponde aos binários, né? Então aqui tem 4D, 41, 54, 41 e por aí vai. Eu não consigo interpretar, ele é um arquivo binário. Se eu abro, isso é porque esse editor ele pega os dados e mostra em hexa. Se eu abrir num outro editor, com o gedit, por exemplo, olha lá, ele tem aqui um código que ele vai dizer que é MATLAB, mas ele não entende nada. Olha lá, F400FC. Ver se tem esse F4 em algum lugar aqui. Tem algum misturado aqui. Ok, então isso é um arquivo binário. Ao contrário, se eu abrir um arquivo texto, vamos pegar um arquivo .m, que vamos meter um pouco txt aqui, links txt, Lima BH, esse aqui é um exemplo que nós demos. O arquivo txt tem aqui os dados, olha que legal, né? Então, dependendo de como eu crio o arquivo, quem define isso, é claro que eu não posso vir aqui no ponto mate e mudar a extensão dele, né? Pelo amor de Deus. Eu venho aqui, eu vou dar um rename aqui. Rename. Aí eu mudo ele para txt. Agora, não, agora meu arquivo é txt. Não, não é isso que determina o arquivo.
Se eu abrir esse arquivo aqui, o Sublime está lá do mesmo jeito. Ele foi criado como binário, né? Não é isso que... Deixa eu fechá-lo aqui e voltar. Rename. Ok? Bem, o arquivo foi criado binário ou foi criado como TXT. Ok? Então, o outro conceito aqui é o conceito do tipo de arquivo. Ixi, mudou aqui. Oh, meu Deus. Tipo de arquivo. Eu consigo voltar de novo. Deve ser aqui. Isso aqui não. Color. Bom. Show desktop. Muito bem. E diminuiu essa borrachinha. Muito bem. Aqui, ó. Tipos de arquivos. Então nós temos dois tipos de arquivos: o binário, que é números binário, e o arquivo texto. O arquivo texto é codificado para que a gente entenda. O binário são só números binários. Muito bem. Então nós vamos para o nosso primeiro exemplo. Deixa eu ver aqui. Tá, então como é que eu vou fazer para trabalhar com arquivo? Eu vou abrir o arquivo no meu computador, no meu programa, e vou fazer a leitura ou escrita. Eu posso abrir de várias formas. Eu vou voltar na próxima videoaula já mostrando um exemplo, entendendo o que significa esse código aqui para abrir o arquivo no meu programa. Volto já.